Dogville é um épico dramático lançado em 2003, dirigido e roteirizado pelo cineasta dinamarquês Lars von Trier, que é uma figura polêmica, controversa, que ao longo da sua carreira lançou filmes muito marcantes, obras aí que dão muito debate dentro das telas e fora delas também, inclusive com polêmicas envolvendo seus astros. Aqui em Dogville não é diferente. Hoje eu quero falar um pouco mais sobre essa obra, sobre o quão diferente, o quão peculiar ela consegue ser, mas também, acima de tudo, muito impactante. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje a gente vai falar sobre Dogville, um filme lançado em 2003, como eu disse, dirigido pelo Lars von Trier, né? Um cara que eu já trouxe algumas obras do Lars aqui para o canal. Gosto de bastante coisa que ele faz, tá? É aquela coisa, né? O cara já falou e já agiu de formas completamente duvidosas aí no passado, inclusive, né, a Nicole Kidman, que é a protagonista de Dogville, ela disse que o diretor tinha comportamentos abusivos, tá, nos bastidores de Dogville. Tanto é que Dogville faz parte de uma trilogia dos Estados Unidos que o Lars von Trier estava fazendo, né, sobre histórias que se passavam na América, né, Dogville sendo o primeiro, Manderley sendo o segundo e um terceiro filme que nunca existiu. A Nicole Kidman só participou do primeiro, não quis voltar e mal participou do primeiro porque, segundo a própria atriz em entrevistas, ela quis abandonar o projeto várias vezes. Mas, né, tirando essas coisas lamentáveis de lado, vamos analisar a obra, o que a gente tem, o filme pronto. E Dogville é uma experiência visceral, tá? Uma experiência brutal e de uma forma muitas vezes inesperada, porque todo o formato do filme diferenciado, né, toda a forma como Lars von Trier filma, estabelece seus cenários, a dinâmica ali dos personagens, etc, já chama atenção, porque a gente tem um filme que ele tem um aspecto muito teatral, ele se passa todo em um galpão. A Dogville, que é essa cidade, uma cidadezinha ali, né, ela é desenhada quase que a giz ali no chão, né, com a marcação de casas essas que não tem parede, não tem janela, não tem porta, né? Quando o pessoal vai abrir a porta, a gente só ouve a sonoplastia, mas são os atores fingindo que estão abrindo uma porta, o que é sim uma dinâmica bem interessante que mais uma vez remete bastante ao teatro. Vale lembrar que Dogville pega um pouco emprestado, não literalmente, né, mas tem ali um pouco da essência do Dogma 95, que é um movimento criado pelo próprio Lars von Trier e pelo também dinamarquês, o cineasta Thomas Vinterberg. Lá na década de 90, eles estabeleceram várias regras ali, os dois, e criaram esse movimento, em que era um cinema mais cru, mais aquela coisa raiz, original, que não podia usar filtros, recursos, tinha que ser só numa ambientação, não podia se deslocar, não podia ter uma coisa geográfica ali de ir para diferentes cenários. Além de diversos outros truques cinematográficos, porque, segundo eles, era justamente para excluir toda e qualquer superficialidade que um filme poderia ter. Digamos que assim, durante esse movimento, né, tem alguns filmes do Dogma 95 que eu já falei aqui, tipo Fasten, do Thomas Vinterberg, que ele tenta, ele traz algumas coisas ali naturais desse movimento, mas uma coisinha ou outra acaba fugindo, é inevitável. E Dogville, eles fogem de muita coisa, tá? Tem ali o lance geográfico, né, que é só naquele lugar, a ausência, né, de recursos ali demasiadamente para a realização do longa, mas existe. Existe filtro, existe iluminação artificial, etc, etc, etc. O filme tem uma narração em off, feita pelo grande John Hurt, né, saudoso John Hurt, que apresenta ali Dogville, a cidade, seus moradores, uma cidade muito simples, muito pacata, né, ali
tem o cachorrinho, que é um cachorro desenhado também no chão, né? O cachorro não está lá, mas tem o som do cachorro. A sonoplastia faz esse trabalho imaginativo para ajudar a gente ali, né, a visualizar, entre várias aspas, muita coisa. E a gente é apresentado ao personagem do Paul Bettany, que é o Thomas Edison Jr., chamado como Tom aqui. Tom se depara com Grace, a personagem da Nicole Kidman, que está fugindo ali desesperada e tal. Ela se esconde ali num canto de Dogville e logo atrás chegam os mafiosos ali, pessoal armado, perigoso, né, e aí perguntando da mulher e tal, e Tom decide não entregar Grace, até porque ele parece desde o início ter ficado encantado pela jovem moça. A partir desse acontecimento, a pacata rotina de Dogville é mexida pra caramba, né, aquele tipo de coisa do cotidiano que tava ali num piloto automático, as pessoas são desestabilizadas. Por quê? São pouquíssimas pessoas na cidade, né? Chega uma estranha que estava sendo procurada por mafiosos e aí Tom tenta convencer as pessoas de deixar a Grace passar um tempo lá, para ver se vai dar certo, para ver se ela vai conseguir convencê-los, né? Eles dão 2 semanas, ó, vamos dar 2 semanas para ela ajudar todo mundo e tal, e assim Grace ajuda, tá? A Grace trabalha ali pro pessoal, vai ser babá, vai ser professora, vai capinar lote, vai carregar coisa, né? Tentando se mostrar pertencente, digna de estar naquele lugar, né? E aí a gente vai acompanhando, obviamente, né? Será que Grace vai conseguir? Será que as pessoas aceitarão Grace de verdade? Ou aquilo ali é uma ameaça para elas, né? He would surely have gone out and gotten one for himself in the town. Bem, apesar de ser um filme em que a gente não tem parede, não tem cenários, não tem ali, né, muita ambientação, é um galpão preto, quando tá à noite, né, é tudo escuro em cima, quando tá de manhã é mais azulado, né? Mas o Lars, ele consegue sim, na direção, criar momentos contemplativos, momentos bonitos e marcantes, tá? Com os personagens, valorizando, obviamente, muito os personagens, e aí isso é feito com tanta eficiência que depois de algum tempo que você tá vendo o filme, você simplesmente esquece que você tá vendo um filme num galpão preto, porque a essência ali, o que interessa de fato, são aquelas pessoas, são aquelas situações, os diálogos, né? Todo o restante se torna algo dispensável, digamos assim. Mas mais uma vez, tá? Não é porque a gente não tem as coisas que o filme também não deixa, na sua linguagem, de dar oportunidades ao público que está assistindo de imaginar aquelas coisas. Uma árvore, um cachorro, uma igreja, as casas, etc, etc. Até porque em alguns momentos pontuais do filme, né, tem ali na narração em off uma fala do sol batendo no rosto da personagem. Então eles trazem uma luz alaranjada refletindo no rosto de Grace, também trazendo, né, imageticamente momentos bonitos, mesmo com aquela simplicidade, com aqueles poucos recursos em tela. Então é basicamente o vazio sendo preenchido com muito pouco, mas principalmente com a nossa imaginação. Eu vi Dogville provavelmente pela 3ª vez e é como se tudo ali existisse mesmo, até o que a gente não tá vendo, né? A gente normaliza ali tudo. O filme é dividido em 9 capítulos. Você tem uma construção muito interessante daqueles personagens. Você tem curvas narrativas o tempo todo. Não existe uma linearidade, né? Não existe uma coisa totalmente previsível. Obviamente eu tô falando das pessoas que vão experienciar o filme pela primeira vez, né? Então existe essa complexidade, principalmente na dinâmica entre aquelas personagens, né? Então é um roteiro coescrito pelo Lars von Trier e a Linda Dye, que é a outra roteirista, tá? E eles conseguem conceber um conto ali profundo, um conto que fala muito sobre ética, moral, certo, errado, hipocrisia. E olha só, é um filme que fala muito sobre abuso, abuso de poder, abusos das formas mais violentas possíveis, tá? Então, tratando aí de toda a história de background, né, do que é relatado
em relação ao diretor e todo esse histórico que o Von Trier tem ali com as suas estrelas, com algumas, né, sempre mulheres, é algo que é interessante a gente enfatizar aqui, principalmente por ser tema desse filme também. O elenco desse filme é fenomenal, tá? O Paul Bettany tá sensacional, tem o Stellan Skarsgård que tá muito bem também, já falei do John Hurt, tem vários outros, e a Nicole Kidman tá maravilhosa. Ela entrega uma performance ali que você se angustia, que você fica aflito pela personagem o tempo todo. Ao mesmo tempo que são situações desconfortáveis uma atrás da outra, que a atriz realmente se entrega uma performance ali poderosíssima, muito marcante, tá? E que sim, ela é enfatizada pra caramba com a direção, com a forma com que o Lars von Trier, né, filma os seus personagens, enfatiza as expressões, as movimentações daqueles personagens, né? E é uma coisa que às vezes, por exemplo, tá acontecendo um ato de violência brutal ali, e como é tudo aberto, como tudo é o mesmo cenário, às vezes tá acontecendo uma coisa absurda aqui, e as pessoas estão vivendo normalmente ali. E isso causa uma agonia tremenda ali, e é obviamente algo que é para deixar a gente desconfortável mesmo. Tem umas escolhas da direção aqui também, como filmar a cidade por cima, e aqui obviamente não é câmera subjetiva, como por exemplo o Dogma 95 pede o tempo todo, né? O Lars filma muita coisa aqui. Esses takes, eles são muito, mas muito chamativos, tá? Porque mostra a rotina daquela cidade de uma maneira que cabe muito ao propósito da narrativa, ao que eles estão querendo passar ali, aquela coisa de cotidiano, de trabalho, de exaustão, e do que a personagem da Grace, né, da Nicole Kidman, passa, às vezes trazendo um fast forward, né, deixando aquela coisa mais rápida ali. Então são vários recursos que obviamente não são revolucionários mesmo para 2003, mas ainda assim agregam muito aquela dinâmica ali que o filme propõe. His father peered around covertly to gauge the mood. Então é isso, meus amigos. Dogville é um filme, ele traz muito essa questão do cachorro, da vila do cachorro, né, que é o nome dos cachorros, que é o nome ali da cidadezinha. E é aquela coisa, tá? Não é chover no molhado não, mas muita gente, ou a gente pode dizer o ser humano, muitas vezes não chega aos pés de um cachorro, de um animal, né? Por conta do seu comportamental, das coisas que faz, né? Do seu instinto primitivo, que é capaz de destruir tanta coisa, né? Por interesses, por ego, por medo, ou enfim, né, ou por maldade mesmo, né, a má e velha maldade, né, e esse filme ele sintetiza, ele consegue trazer isso e consegue trazer essa discussão e questionamentos muito interessantes, tá, principalmente nas cenas finais, quando sobem os créditos ali, é algo que não tem como, né, a gente não refletir sobre essa coisa. E eu sei, é injusto a gente comparar os bichinhos, cachorro, gato, seja o que for, qualquer animal, com o tal do ser humano, tá? Gosto muito do filme, é um filme pesado, é um filme que pega nas feridas mesmo e não tem a menor dó em relação a isso. Eu dou uma nota 9.5 para Dogville, tá? É uma experiência marcante, você precisa se desprender um pouco, né, dessa coisa do cinema tradicional, como ele é feito, aquela coisa hollywoodiana e tal, e é um filme justamente sobre também os Estados Unidos, né? Muito sobre a cultura dos Estados Unidos e tal, claro que se expande aí para o mundo todo, né, que pode acontecer em todo lugar e acontece, sim, mas você entendendo isso, eu tenho certeza que vai ser uma experiência marcante para você. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. The day in which she was to set off around Dogville. Bem, vamos lá. Grace tá tentando se provar ao máximo ali naquela cidade, né? Então ela passa a trabalhar pra caramba o dia todo, né? Ajudando idoso, tem um velhinho que é cego, ela vai lá, ajuda, vai capinar arbusto, vai carregar frutas,
né, vai ensinar crianças, vai cuidar de um bebê ali que não existe, né, só tem um carrinho dele lá. Não demora até Tom se apaixonar por Grace, né, ele parece admirá-la, né, o Tom ele é um personagem meio nebuloso ali, ele ajudou a Grace, mas você não sabe muito bem ali por boa parte do filme qual que é a dele, né, ele é um pensador, ele é um filósofo, quais são as suas intenções, etc. Até que passa as 2 semanas, né, um momento de votação ali, né, a Grace se isola ali do pessoal, eles se reúnem na igreja, né, cada voto positivo para Grace ficar, eles tocam um sino até que eles atingem a cota ali, de fato, deixando Grace ficar em Dogville, né? Arrumam ali uma casa improvisada para ela, né? É um improviso do improviso, porque não vemos a casa improvisada, mas ela agora tem o cantinho dela para ela ficar. Mas ó, Grace para ficar nessa cidadezinha vai ter que trabalhar demais. Vez ou outra no filme aparece um carro mesmo, né, das antigas ali, acredito que década de 30, Estados Unidos e tal, né? E aí botam um cartaz, né, de desaparecida, depois eles voltam outro dia, toda vez que a polícia chega, né, a Grace precisa se esconder, o pessoal agir naturalmente, então tá a cidade toda ali meio que fazendo esse movimento, e as pessoas ficam meio com medo, né, pô, a polícia, e aí estão procurando ela, até chegar o momento que a polícia bota um cartaz, né, oferecendo ali uma recompensa, e falando que ela estava envolvida com criminosos, né? E aí as pessoas que já estavam duvidando da Grace, já estavam com aquele pé atrás, passam a duvidar ainda mais, né? E a situação ficando assim mais fragilizada. Então, para Grace ficar, muitos deles chegaram ao acordo de ela vai ter que trabalhar mais. Ela tá aqui, a gente tá correndo perigo, é criminoso, é a polícia vindo aqui direto. Então eles passam a exigir 2, 3 vezes mais, passam a ficar mais cri-cri com Grace, né? E Grace sempre, é interessante a gente avaliar esse comportamental da personagem, sempre doce, sempre oferecendo a outra face, né? Porque ela quer ficar ali, é perigoso para ela lá fora, ela não quer voltar, ela não quer ser capturada, né? Ela deve ter passado por maus bocados, então ela prefere estar ali. Ah, tô trabalhando pra caramba, muito, né? As pessoas estão me distratando aqui e ali, mas ainda assim aqui é melhor, né? E ela faz esse esforço, né? O trabalho da Nicole Kidman enfatiza essa coisa, essa vontade dela de ser boa para aquelas pessoas, para ganhar a confiança delas e para viver em paz ali. Porém, os abusos com Grace, né, só vão aumentar cada vez mais. Já estão abusando ela com a coisa do trabalho ali, exigindo, né, o quase inconcebível ali. Mas aí, por exemplo, começa com a criancinha, o Jason, o menininho, bota ali 9, 10 anos de idade, né? Um menino que você vê que é esquisito, né? Ele passa a fazer um jogo psicológico ali com a Grace, falando, não, bate em mim, né? Eu me comportei mal, bate em mim. Não, não vou bater em você, não, mas bate em mim e tal. O demônio enche o saco dela a tal ponto que ela fala, então vem cá, dá umas palmadinhas nele ali, e mesmo assim ele reclama, peraí. Ele fala assim, se você não me bater, eu vou falar pra minha mãe que você me bateu mesmo assim. Então eu acho que deveria bater mesmo. Você vai falar pra mãe dele que ela bateu nele, então aproveita, minha filha, vai lá. I don't care. Stand in the corner, do whatever you're gonna do. Hey, there's Pa. Brincadeiras à parte, né? Depois desse momento ali, a polícia chega novamente ali na cidade pra fazer uma ronda e tal, e o pai desse moleque, né, o cara das maçãs ali, feito pelo Stellan Skarsgård, ele chega ali na casa, né, que a Grace tá, e os dois sozinhos. Ele cerca a mulher de todos os lados, né? Ele já tava ali mostrando as suas intenções até ele abusar de Grace, né? E aí é uma cena muito forte, porque eles estão lá na casa dele, na ponta, começa ali o abuso, e a cidade toda tá ali no galpão, né? E a gente consegue ver todas aquelas pessoas, mas eles não estão vendo e não estão ouvindo. Pelo menos a gente acredita que eles não estão vendo e nem ouvindo. A partir disso, as coisas vão ficando cada vez piores, né? As pessoas vão abusando de Grace a todo momento. Até o véi cego lá passa a abusar dela também,
né? A mulher do cara que abusou dela vai cobrar ela. A Grace, ela compra umas bonequinhas de porcelana na lojinha lá de Dogville e vai colecionando. São 7 bonequinhas, né? E a mulher chega lá com outras mulheres pra confrontar a Grace, falar: ah, você tá dando em cima do meu marido, ele me contou tudo e tal, né? E ela propõe ali um desafio pra Grace, fala assim: ó, se você não chorar, eu não derrubo as suas bonecas. Só que a Grace não dá conta. Ela começa a chorar por toda a violência, todas as coisas que estão sendo ditas pra ela, e a mulher começa a derrubar os bonequinhos de porcelana um a um. Tom quer ajudar a Grace, né? Ele planeja ali um negócio pra ela, ó, você vai fugir e tal. Ela pede, né? Ela não tá aguentando mais, mesmo com medo lá de fora de Dogville, ela precisa ir, porque a situação passa a ser insustentável. E aí tem um maluco que tem um caminhãozinho lá que ele sai todo dia, né, para levar uns carregamentos, umas coisas. Ela dá um dinheiro para ele, que o Tom dá esse dinheiro para Grace, né, paga o cara, se esconde na carroceria dele e vai embora, né? É uma cena também muito marcante do filme, né, porque ele tá levando umas maçãs e tal, e a Grace toda triste ali, né, com toda a situação, ela vai comendo as maçãs, né? E aí ela acorda porque a caminhonete para. O cara entra ali na carroceria, fala: ó, a polícia tá aí na frente, né? Eu tô com medo, eu não vou passar e tal, né? Só que aí ele fala: só que se a gente der um jeito aqui, se você me pagar melhor, né, eu consigo passar, né? Porque é mais caro. E aí, resumindo, né, o cara abusa de Grace, né? Ali na carroceria mesmo, né? E aí ele volta pra caminhonete, vai embora, né? Grace acaba pegando no sono ali, ou desmaiando, né? Porque depois de passar por aquela violência toda, a caminhonete para mais uma vez, Grace, né, sai ali da carroceria e ela está mais uma vez em Dogville. Ela estava sendo aguardada por todos os cidadãos de Dogville lá, né? O cara fez uma armadilha para ela, ele não ia levar ela de jeito nenhum, né? Ele já tinha o plano ali e o plano dele também era abusar dela, né? E levou ela, e aí a galera começou a culpar a Grace ainda mais, falando que ela roubou o dinheiro que ela pagou o cara da caminhonete. E como se não bastasse, né, todas as punições e violências que Grace já estava sofrendo, eles amarraram uma corrente ali no pescoço dela, prenderam num negócio pesado, né? E ainda falaram: ó, vai continuar trabalhando, mas você vai ter que ficar arrastando isso aí por toda a cidade. We don't have much of a choice if we're to protect our community. Como agora Grace estava ainda mais fragilizada, acorrentada, etc., né? Alguns homens ali de Dogville, praticamente todos, com exceção do Tom, né, e das crianças, mas os caras iam lá na casa da Grace e abusavam dela à noite ali. Falavam: ah, vou lá, e passavam dia após noite cometendo esses atos. E detalhe, tá? Tom sabia de tudo e ficava calado, ficava agonizando ali porque, segundo ele, pelo menos, era a mulher que ele amava, que ele estava gostando mesmo dela, né? Ele tem uma ideia de reunir a cidade novamente na igreja e fala pra Grace: não, fala pra eles as verdades que eles precisam ouvir, encara eles, vamos encarar eles, né? E aí ele bota a Grace pra encará-los, ela fala todas as verdades ali na cara de todo mundo da cidade, todo mundo fica parecendo defunto, calado, né, só escutando Grace. Grace sai, né, e aí quando o Tom tá sozinho com eles, eles falam: ó, você precisa se livrar dessa mulher o quanto antes, né? Então, assim, negando todos os seus defeitos, todos os seus crimes, né? Porque crimes que eles estavam cometendo ali, eles falam: não, ó, o jeito é você se livrar dela. E fica subentendido: ó, se precisar matá-la, faça isso. Não foi você que quis que ela ficasse aqui? Agora dê conta disso. Bem, Tom vai até a casa de Grace, falar pra ela, né? Ó, as coisas não deram muito certo e tal, e nesse momento Tom pensa: ué, peraí, todo mundo deitou com ela? Agora é minha vez, é minha vez. Você não me ama? Porque ela falou pra ele, né, que tava gostando dele também. E aí, só que a Grace estava exausta, ela estava acabada, né, ela não, enfim. Ela fala: você vai fazer igual todo mundo? Né, e aquela coisa bate no cara, ele fica com raiva, ele fica, né, sei lá. Ele acaba saindo completamente insatisfeito,
né? Ele reflete aqui a narração em off, né? Deixa claro os pensamentos de Tom, e ele passa, tal qual todos os outros, a considerar que sim, Gracie é um perigo, Gracie é um câncer para Dogville, né? Ele pega um cartão que os mafiosos deixaram lá no início da história, no início do filme, e liga para eles, né? Na manhã seguinte, Gracie sai ali, ainda cansada, todo mundo tratando ela bem, todo mundo cumprimentando, todo mundo dando sorrisos, e ela acha aquilo estranho, desconfortável, né? Eles falam, não, pode descansar, fica tranquila, e definitivamente alguma coisa estava errada ali, né? Of what might or might not be a penitentiary. 5 dias depois, todo mundo ansioso, todo mundo estranho, chegam vários carros agora com os gangsters, né? Tomam conta da cidade ali. Gracie é levada até o chefe desses gangsters, né? O poderoso chefão ali, inclusive feito pelo James Caan. E bem, o líder ali da tropa da máfia é ninguém mais e ninguém menos do que o pai de Gracie. Sim, ela era filha do poderoso chefão, né? E aí as coisas... E aí fica bem entendido que ela queria sair daquela vida, daquela família, do domínio ali do pai, dos crimes, etc. Né? O filme deixa subentendido que ela sofria ali naquela coisa da máfia e tal. E ele fala, né? Ele fala por que você fugiu e tal. Começam a falar sobre várias coisas, inclusive sobre cães, né? A natureza dos cães, que os cães agem muito por impulso e tal. E fica muito aquela coisa da analogia com aquelas pessoas de Dogville, né? Do comportamental delas, de como elas agiram pelas suas naturezas, né, com a Gracie durante esses dias. E Gracie fala, por que não podemos perdoar? Porque a gente não perdoa, ela estava disposta a perdoá-los. Mas o pai dela não entende o porquê que ela é daquele jeito, porquê que ela é boa, porquê que ela perdoa, né? E ele até fala, você é arrogante, você quer ser a pessoa mais iluminada, a pessoa mais boa, você não consegue, né? O cara começa a julgar ela porque ela age de uma maneira correta, de uma maneira justa, digamos assim. Mas afinal, né, o que é justiça para Gracie? Porque olha o que ela passou, olha o que ela sofreu tanto, né? Será que ela não poderia pensar numa punição, por melhor que ela fosse de coração, para Dogville, né, para aquelas pessoas que fizeram tudo aquilo? Mas ela é filha do poderoso chefão, do mafioso. Ela vai recorrer a quem? A polícia para ela ser presa? Gracie fala pro pai dela, tentando convencer do contrário, né, para ele não fazer nada demais ali com o pessoal e só ir embora. Fala, ó, eles fizeram o melhor na pior das condições deles. Mas aí o pai dela pergunta, será? Será que eles fizeram mesmo o melhor? Gracie, então, depois dessa pergunta, sai ali do carro, passa a andar por Dogville, andar e olhar pra cara das pessoas ali assustadas dentro das suas casas. Agora tava, né, todo mundo numa posição completamente diferente. A Gracie tava daquele jeito, né, durante praticamente todo o filme. Gracie, então, nas ruas de Dogville, pensa, e ela chega à conclusão que não. Eles definitivamente não deram o melhor para acolhê-la, para dar força para aquela mulher que precisava de ajuda ali naquele momento, né? Para ser justo minimamente com ela. Não, eles escolheram ir pelo caminho oposto. Tom, inclusive, chama a Gracie ali de lado, né? O papinho furado do cara, fala que tá com medo, pede desculpas para ela, né, um completo covarde que agora tava... Pera aí, então tu era filha do homem? Eu acho que deu ruim, né? KKKKK. Gracie, né, alguma coisa mudou ali nela, ela volta pro carro e fala pro pai, tá bom, vamos fazer isso aí, né? Mas começa pelas crianças. Começar o quê, Lucas? Sim, a matar ali todo mundo. E aí você pode me perguntar, mas Lucas, ela mudaria tão rápido assim de né, decisão e tal? Não, aquilo estava dentro da Gracie, tá? Ela sabia que algo muito ruim poderia acontecer, lutando contra esse próprio monstro dela, o pai dela ali, ó, buzinando, falando, não, você é filha de gangster, você também é uma gangster, a gente tem que fazer isso, a gente tem que dar exemplo, você pode ser uma pessoa poderosa, você vai assumir, né, todo o meu império.
E ela lutando contra isso, quando ela viu que ela não tinha pra onde ir, ela falou, tá bom, é isso, né? Então aquilo já estava ali, ela só deixou, né, externalizar. Quando ela falou pro pai dela começar com as crianças, ela falou pra ir lá na mulher, lembra da mulher que quebrou as bonequinhas dela uma por uma? Ela falou, não, porque a mulher tinha 7 filhos, né? Era a mulher do cara, do primeiro ali que abusou dela, né? E ela falou, faça assim, você vai pegar filho por filho, vai matar um, se ela chorar, mata outro, se ela chorar, mata outro, se ela parar de chorar, não continue matando. E aí, tal qual a mulher fez ali com as bonequinhas dela, ela faz com a mulher e aí todo mundo morre, né? Dogville é massacrada ali, eles não só matam a galera, como bota fogo em tudo. De dentro do carro, Grace observa tudo, né? As chamas ali refletindo no seu rosto, os gritos de desespero, né? Até o bebê também sendo, né, executado. O último a ficar de pé é Tom. E aí Grace faz questão de pegar ali uma pistola, uma arma, e ela mesma matar o cara que um dia ela ficou apaixonada, mas que simplesmente foi o maior dos covardes, né, e até criminoso com ela também. E esse é o fim de Dogville. Sim, um filme pesado, um filme que bota a gente aí em várias situações desconfortáveis e acaba sendo um estudo de comportamento do ser humano e de escolhas, né, que acontecem no dia a dia, né, de formas diferentes, de formas mais amenas ou até piores, mais extremas, porque é isso, né, o ser humano é capaz de muita coisa. E você, o que você acha de Dogville? O que você achou da experiência quando você assistiu pela primeira vez? O que você acha dessa história, dos personagens? Deixa aqui nos comentários. Você quer outros filmes do Lars von Trier aqui? Você quer a continuação, quem sabe, de Dogville? Pode ser que eu traga em breve aqui pro Refúgio também. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir, caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.